gente, eu dei uma sumida, mas de vez em quando eu vou tentar gravar uns vídeos aí pra atualizar vocês, né, que eu estou lendo. E este mês de outubro eu li algumas coisas bem interessantes que eu quero compartilhar com vocês, então vamos lá. O primeiro livro que eu li, né, foi A Mente de Adolf Hitler, do Walter Siller, não sei se é assim que pronuncia o nome do autor. Ele foi um psicanalista que foi incumbido aí pelos militares norte-americanos de escrever um relatório sobre a mente de Hitler, para vocês verem que na guerra até isso eles recorrem, né, para, sei lá, tentar traçar uma estratégia contra o inimigo, contra Hitler. Esse relatório ele permaneceu secreto durante a Segunda Guerra Mundial e só alguns anos depois do fim da guerra que ele foi publicado no formato de um livro. E o relatório dele não perdeu a credibilidade, porque muitas coisas que o autor vai dizer aqui acabaram se confirmando depois. Então esse livro sim pode servir como uma biografia, porque ele vai contar a história, né, de Hitler, desde os avós dele até a infância e a ascensão dele ao poder. E dessa forma o autor vai tentar responder a seguinte pergunta: sem Hitler, o nazismo teria triunfado? Será que só tirando Hitler da jogada já seria suficiente para fazer desaparecer toda aquela força que rondava os alemães, aquela força que permitiu o Holocausto acontecer? Num determinado momento aqui do livro ele vai responder essa pergunta, e eu não vou falar para vocês, tá, gente? Mas é muito interessante, vocês vão ter que ler para descobrir. É um livro que ele vai contar a história da infância de Hitler, que foi uma infância difícil, a família dele era problemática, cheia de problemas, enfim. E como isso foi moldando a personalidade dele. E a gente também vai descobrir que essa imagem aqui de grande ditador era uma imagem que o Hitler o tempo todo tentava sustentar, tanto para ele mesmo como para os alemães. Ele tinha um lado que ele tentava reprimir, um lado fraco, totalmente oposto a esse lado aqui que ele tentava se apresentar, e tudo o que ele fazia era para tentar reafirmar que ele era essa figura forte, imponente, decidida, que tinha total domínio da situação, e na verdade não era bem assim. Ele tinha essa dupla personalidade. Outra coisa interessante também é que o Hitler, ele é conhecido por ter sido um grande orador, por discursar muito bem, só que a gente vai descobrir que esse talento dele tinha um ponto fraco. Ele só conseguia sair bem, discursar bem, quando ele sentia um retorno positivo da plateia com a qual ele estava falando. Quando ele ia discursar e descobria que esse público era um público formado aí por opositores dele, por críticos dele, ele fugia ou ele não comparecia. Tem relatos de situações aqui que quando ele chegava ali no palanque e sentia que o público era opositor a ele, ele simplesmente virava a cara e ia embora, abandonava o palanque. Ele também se sentia muito nervoso diante de críticos intelectuais, jornalistas. Nas entrevistas aos jornalistas, ele só se saía bem porque ele pedia com antecedência as perguntas. Então ele formulava já uma resposta para cada questionamento. Então, por isso que às vezes ele saía muito bem nisso. O livro também vai tentar prever as atitudes de Hitler, né? Esse foi um dos objetivos desse relatório. E uma das coisas que o autor vai dizer aqui é que quando Hitler percebesse que ele ia perder a guerra, que ele fosse capturado, provavelmente ele ia se suicidar, o que acabou acontecendo, né? Não vou dizer que isso foi uma previsão, até porque acho que naquela altura, quando ele escreveu esse relatório, acho que muita gente estava prevendo que isso ia acontecer. E outra coisa que ele vai dizer também, da necessidade de barrar Hitler o quanto antes. Provavelmente ele ia fazer uma desgraça maior ainda se ele percebesse que ia perder a guerra. Uma desgraça do tipo, já que eu vou perder, então eu vou levar a Europa toda pro buraco junto comigo, desse tipo. Então, gente, o livro é muito interessante, você não quer largar esse livro assim, esse livro assim, rapidão, porque ele te prende muito e é muito interessante. Para quem gosta de psicologia, essas coisas assim, vai adorar esse livro. Aí, gente, eu aproveitei que eu li um livro com tema, né, de nazismo, eu acabei lendo O Maus, né, do Art Spiegelman, é um HQ, né? Só que eu achei essa HQ sensacional. Eu sempre tive uma curiosidade, porque ele é considerado um dos clássicos dos HQs. E aqui o Art Spiegelman vai contar a história do pai dele, de como o pai dele conseguiu sobreviver ao Holocausto. Aí vocês vão pensar assim, mas mais uma história do Holocausto, né? Já que recentemente foram publicadas tantas histórias com essa temática. Mas, gente, é sério, é um tipo de livro que você não quer largar, porque é aquele tipo de livro que te dá uma aflição, porque você quer saber se os personagens vão ficar bem, se eles vão conseguir sair daquela situação. Eu vou tentar fazer um vídeo só dessa HQ aqui, tá, gente? Porque eu achei muito interessante, então aguardem, tem algumas coisas que eu quero falar, por exemplo,
dos desenhos, né? Porque ele vai representar aqui cada nacionalidade na figura de um animal, então é bem interessante. Então aguardem, assim que eu tiver um tempo eu vou gravar um vídeo. Aí, outro livro que eu li, gente, foi essa biografia do Tolkien, né, do Humphrey Carpenter, né? Acho que é assim que a pronúncia também, não tenho certeza. Que era a biografia que eu queria ler do autor. Não só pelo fato de ser a biografia oficial, mas é a biografia que o autor teve mais acesso a documentos, as cartas de Tolkien, enfim. E, gente, que delícia de biografia. Que coisa deliciosa foi ler isso aqui. E sério, esse aqui, gente, se tornou um dos livros mais lindos que eu tenho na estante. Vocês já viram esse livro, né? Acho que muita gente postou nas redes sociais. A capa é de tecido, né? E simples, mas eu adoro capas mais simples, assim, com detalhes mais simples. E a lombada, que é levemente curvada, eu adoro isso. Enfim, e assim, gente, a vida do Tolkien não é de grandes acontecimentos. Tudo bem que ele participou ali da Primeira Guerra Mundial, mas foi algo breve. A vida dele foi uma vida de acadêmico mesmo. Desde a época de escola ele sempre estudou muito, pesquisou muito. Ele adorava estudar as línguas antigas ali do norte da Europa, né, o inglês antigo. E isso teve muita influência no desenvolvimento da mitologia, né, dele. E graças a esse amor dele pelas línguas antigas, né, pelas palavras, ele acabou se tornando um grande filólogo. E desde a época assim, de escola e da faculdade, ele sempre participou daqueles grupos, né, de amigos que debatiam, que discutiam. E quando um deles escrevia alguma coisa, ele lia, né, para o restante do grupo para ver se estava bom, enfim. E o Tolkien ajudou a fundar diversos grupos desses, né, que tinha até nome, era como se fosse uma irmandade mesmo, esses grupos. Eu não vou lembrar de cabeça assim, o nome desses grupos que ele participou, mas eu imagino que esses tipos de grupos de amigos é uma coisa muito comum nas universidades britânicas e americanas também, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho muito legal. E assim, gente, a vida do Tolkien é muito britânica, assim, tudo é muito britânico, desde a casa dele, desde a forma como ele atende os fãs dele quando ele começou a obter o sucesso, dele ir de bicicleta para a universidade dar aula, que ele ia de bicicleta, achei legal esse fato, né? Então assim, é muito britânico, mas eu acho muito gostoso. Toda essa questão de vida acadêmica, assim, eu acho muito gostoso. Eu particularmente sou muito suspeito de falar sobre essas coisas porque eu gosto muito, vocês sabem, eu acho. E uma coisa muito interessante ler esse livro é saber que a grande obra do Tolkien, né, a obra que ele mais se dedicou, não é O Senhor dos Anéis, né? Sim, O Senhor dos Anéis é a obra mais famosa dele, né? Mas ele só escreveu O Senhor dos Anéis porque o editor dele insistiu muito para ele escrever uma continuação do Hobbit, mas a obra da vida dele é o Silmarillion. Tanto, galera, que eu não fazia ideia da importância de como ele se dedicou a esse livro, que se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Quando eu fui ler antes de ler o Silmarillion, eu achava que seria um livro chato pra caramba, né, que seria um livro arrastado, mas foi uma das maiores surpresas que eu tive no ano passado em relação a livros, porque é uma leitura deliciosa. O universo que o Tolkien criou é incrível, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo que eu fiz, tá, gente? E ele dedicou muito a esse livro. Pra vocês terem uma ideia, ele fez de tudo, mas tudo mesmo para publicar o Silmarillion junto com o Senhor dos Anéis, porque ele achava de muita importância, porque para ele o Silmarillion é um grande complemento ao Senhor dos Anéis, né, para a leitura do Senhor dos Anéis. Ele fez de tudo, mas ele não conseguiu, porque, digamos assim, a editora não tinha uma simpatia muito grande pelo Silmarillion. A editora queria mesmo a continuação do Hobbit. Ele se dedicou tanto ao Silmarillion que ele chegou a escrever várias versões para o mesmo capítulo. E ele estudava, revisava, e tanto que ele nunca conseguiu completar a obra, né? Para quem não sabe, o Silmarillion foi publicado alguns anos depois que ele morreu. Quando ele morreu, ainda faltava ele fazer uma revisão da obra, faltava ainda ele terminar alguns detalhes. Quem acabou terminando de fazer isso foi o filho dele, né, o Christopher. Mas é uma obra sensacional, gente. E, sério, foi uma delícia ler essa biografia. Me deu vontade de ler aquele outro livro que a HarperCollins lançou, né, que é O Dom da Amizade. Aqui o livro vai ter sim as descrições da amizade do Tolkien com o C.S. Lewis, mas eu quero ler aquele outro livro também porque eles tinham uma amizade muito grande, então parece ser bem interessante. Então, vão atrás desse livro, gente, que pra quem gosta de Tolkien, esse livro aqui é sensacional. Bom, e por último, eu li mais uma biografia. Este mês de outubro foi um mês de biografias, que foi essa aqui. George Orwell, uma biografia política desse autor aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele.
Pra quem não sabe, né, eu gosto muito de George Orwell. E eu sempre tive uma vontade de ler uma biografia dele, uma biografia mesmo. A única que eu tinha lido foi essa daqui, até então, foi essa daqui, né, A Vitória de Orwell, do Christopher Hitchens. Só que isso aqui, gente, esse livrinho aqui, digamos, ele é mais para desmistificar Orwell, dizer quem ele foi, o que ele pensava sobre certos assuntos. Mas esse livro aqui não dá uma ideia do pensamento político dele. Já nesse livro não, gente, eu achei sensacional, assim. Ele te dá uma compreensão muito melhor sobre o que o Orwell pensava, sobre qual era o pensamento dele sobre diversas coisas aí no contexto político, dá uma compreensão melhor sobre a obra dele, os livros que ele publicou, né? Assim, esse livro aqui funcionou como um livro de estudo, então se você leu 1984 e a Revolução dos Bichos e quer compreender melhor Orwell, né, estudar melhor George Orwell, vão atrás desse livro aqui, vocês conseguem achar ele na Livraria Cultura, né, vocês podem encomendar por lá, porque é uma edição portuguesa. Gente, foi uma das melhores leituras desse ano, essa biografia aqui, porque eu passei a entender muito melhor algumas coisas, algumas confusões que eu tinha sobre o autor. A questão das obras dele, por exemplo, a Revolução dos Bichos. Muitas pessoas acham que, eu já vi isso nas redes sociais, que George Orwell escreveu a Revolução dos Bichos apenas para satirizar a União Soviética, né, e para alertar sobre a ameaça de uma revolução comunista, né, no mundo. Mas a crítica de Orwell, gente, ela é muito mais ampla do que apenas satirizar a União Soviética. Só para vocês terem uma ideia de como esse livro ajuda a gente a compreender melhor George Orwell, eu vou falar um pouquinho da Revolução dos Bichos, né? Vai um spoiler aqui do final da Revolução dos Bichos, então se você não leu a Revolução dos Bichos, você já deveria ter lido esse livro, então pula aí alguns segundos, uns 20 segundos, sei lá. Então quando George Orwell escreveu a Revolução dos Bichos, ele também queria nos alertar que revoluções conduzidas por gente faminta de poder só pode acabar na mera troca de dirigentes. Então no final ali da Revolução dos Bichos, que tem aquela cena, né, dos porcos lá com os homens, que eu vou até ler um texto aqui pra vocês, né? Os animais diante da janela olhavam dos porcos para os homens, dos homens para os porcos, e novamente dos porcos para os homens. Mas era já impossível distingui-los um dos outros. Então a partir dessa cena aqui, gente, a gente tem que lembrar que o George Orwell não está apenas criticando os porcos que traíram a revolução, que passaram a oprimir os animais ali da fazenda. Ele também está criticando os dirigentes anteriores à revolução, que são os homens, né, que é o fazendeiro ali da fazenda, porque ele também oprimia. Então a gente tem que lembrar que quando o George Orwell escreveu a Revolução dos Bichos, ele também está criticando o sistema atual no qual ele vive. Ele era um crítico muito grande do imperialismo britânico, né, pelo modo como a Inglaterra fazia lá com os territórios que dominava ali na Ásia. Então, gente, esse livro aqui é sensacional. Ele também vai te dar uma compreensão melhor do 1984, de outras obras do George Orwell, de muitas coisas do pensamento político dele. Vai tirar muita confusão que você tem do Orwell, porque a gente sabe que o George Orwell, né, ele foi utilizado muito pelos conservadores para atacar a União Soviética, o comunismo. Os Estados Unidos usou a Revolução dos Bichos para, contra a União Soviética. Então acaba que a gente tem uma certa confusão do que o George Orwell pensava, qual era o pensamento político dele, o que ele acreditava. Então nesses livros aqui que vocês vão entender direitinho, tá, gente? Então, esse foi o vídeo das minhas leituras do mês de outubro. Eu vou tentar, então, pelo menos gravar um vídeo do mouse, tá? E, de acordo com eu for lendo algumas coisas interessantes, eu vou compartilhar com vocês, gente. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha pra ajudar. E até a próxima e tchau pra vocês.